Com a proteção de Deus, na presença dos conselheiros Nestor Batista, Caio Márcio, Durval Amaral, dos auditores Jaime Lechinski, Ives Linhares, Tiago Barbosa Cordeiro e Cláudio Augusto Canha, do Procurador-Geral do Ministério Público Eliseu de Moraes Correia, declaro aberta a sessão ordinária número 25 deste Pleno. Ausentes os conselheiros Fernando Augusto Melo Guimarães e Ivan Leles Bonilha, por motivo de férias, ficando convocados auditores Jaime Tadeu Lechinski e Cláudio Augusto Canha para a composição do quórum, conforme portarias. Ausente o auditor Sérgio Ricardo Valadares, por motivo de férias. Presente a Procuradora do Estado, Cláudia Piccolo. Coloco as atas da sessão ordinária número 23, de 27 de 6 e 24 de 4 do 7, para discussão e homologação. Está em discussão. Está homologado. De acordo com o regimento interno, concedo oportunidade para comunicações e inclusão de processos em pauta. O meu já está em pauta, né? Senhor Procurador, com a palavra. Senhor Presidente e demais integrantes deste Tribunal Pleno, eu pedi a palavra para fazer a devolução ao conselheiro Durval Amaral do processo de consulta número 415807/11, que estava com vistas ao Ministério Público. Devidamente anotado. Palavra livre. Senhor presidente, conselheiro Nestor Batista. Para não perder a oportunidade de devolver a Sua Excelência auditor Cláudio Canha o protocolo 537-735-08, município de Cambará. Devidamente anotado. Tem em minha pauta o processo 3498-6013, convênio desse tribunal com a SEAP Paraná Previdência, prazo indeterminado, sem custo para esta casa. A nossa proposta de voto é pela convalidação do convênio. Está em discussão. Votação. Aprovado. Consta da pauta pedido de sustentação oral em processo da pauta do conselheiro Nestor Batista. No processo 22.1304/08, tomada de contas extraordinária da Rede Paranaense de Metrologia e Ensaios. Dr. Ricardo de Brand Seimbol se encontra presente? Por favor, tomar seu lugar. Para relato de pauta, conselheiro Nestor Batista. Senhor presidente e demais integrantes do plenário, nossa saudação ao brilhante profissional Duílio Luiz Bento, já que hoje é o dia de São Bento, não é? Então vamos pedir a São Bento que nos proteja na sessão de hoje. Senhor advogado, seja bem-vindo. Eu pretendia fazer um relatório bem rápido desse processo, mas com a presença do Dr. Ricardo, eu vou me obrigar a um relatório um pouco mais extenso e mais detalhado deste processo 221.304/08, tomada de contas extraordinária, atendendo o artigo 236 do Regimento Interno, e o despacho determinou verificação de legalidade de repasses efetuados pelo Instituto Tecnológico do Paraná, TECPAR, à Rede Paranaense de Metrologia, Paraná Metrologia. Essa decisão foi originada no relatório 6/011, exarado pela Diretoria de Análise de Transferências, DAT, no qual restaram configurados os seguintes achados: A.
cooperação técnica entre Tecpar e o Paraná Metrologia, avaliada em 17.595.900, entre os anos de 2007 e 2010, em situação irregular, pois, na prática, houve a terceirização indevida da mão de obra e pagamentos feitos por meio de bolsa-auxílio, instrumento impróprio para tal finalidade. Lembro que quem está falando isso é a DAT, não é o relator. B. Existência de contrato com objeto idêntico ao do convênio, com cobrança de taxa administrativa e desenvolvimento de atividade econômica com finalidade lucrativa. C. Indícios de que bolsista receberia bolsa-auxílio indevidamente, pois não foram localizados documentos referentes à sua participação em projetos do Tecpar. Mariano de Matos Macedo, Aldair Tarcísio Rizzi e Luiz Fernando de Oliveira Ribas, ex-diretores do Instituto de Tecnologia do Paraná, Tecpar, no período analisado, manifestaram-se por meio da peça 93, refutando argumentos apresentados pelo relatório de auditoria. Primeiramente, elucidaram que a entidade possui um programa de bolsas de pesquisa de cunho técnico e científico, regulamentado pelo Decreto 949/93, editado para o desenvolvimento de projetos de pesquisa, o que descaracteriza a terceirização de serviços apontada pela unidade técnica. Quanto à existência de contrato com objeto idêntico ao do termo de cooperação 3/2003, elucidou que se tratou de situações jurídicas distintas. Argumentaram que o contrato em questão foi voltado à prestação de serviços específicos de extensão tecnológica, ao passo que o termo de cooperação é voltado ao estabelecimento de metas comuns, com projetos a serem determinados entre as partes. Por fim, justificaram que o bolsista Álvaro Rodrigues realizou o projeto de pesquisa patrocinado pela entidade, conforme documentos anexados à peça de defesa. O Instituto de Tecnologia do Paraná, Tecpar, apresentou defesa por meio da peça 94, em que demonstrou razões do senhor Júlio Félix, apontou a regularidade do termo de cooperação entre Tecpar e o Instituto de Metrologia e apontou a possibilidade de realização deste ajuste por meio dos estatutos sociais da própria Tecpar, Decreto 5.712/02, e do Instituto Paranaense de Metrologia. Justificou a existência de contratação para serviços de extensão tecnológica pela necessidade específica de apoio técnico para um projeto determinado, o que difere da cooperação institucional presente no termo de cooperação. Nova manifestação da unidade técnica 353/12 DAT, peça 102, apontou novos problemas. Relatou que a Rede Paranaense de Metrologia firmou o termo de cooperação técnica com a Agência de Educação Tecnológica, a AGETEC, entidade sem fins lucrativos, que não possui certidão liberatória junto a este tribunal desde 27/4/2004. Relatou ainda a existência de 2 contratos firmados com as empresas Gustimpar e AML Brasil Assessoria, em que não haveria formalização de contrato ou formato de escolha das empresas listadas. Foi apenas traído, senhor presidente, é ML e não AML. Além disso, relatou que houve reclamatória trabalhista com a Tecpar,
em virtude da tentativa de reconhecimento de vínculo de emprego do ex-bolsista David Senilson dos Santos, conforme demonstrado na peça 102, folhas 3. Esclarecimentos do TECPAR, peça 123, Júlio Félix, peça 125, Mariano Matos Macedo, peça 127, e Aldair Tarcísio Rizzi, peça 127 também, esclareceram que a simples proposição de ações trabalhistas, 3 ao total, não significaria a existência de terceirização de funções públicas, muito menos o reconhecimento dos pedidos efetuados nas ações. A Rede Paranaense de Metrologia, peça 129, e Celso Romero Clos, peça 131, também rechaçaram novas alegações trazidas pela unidade técnica. Apontaram que nenhum dos contratos apontados pela Diretoria de Análise de Transferências possui relação com o termo de cooperação técnica firmado com o TECPAR, ou seja, os gastos foram originados em relações de direito privado e desvinculados de recursos provenientes do convênio. Além disso, relataram que não há trânsito em julgado das ações trabalhistas, o que não faria pressupor a existência de irregularidades. Luiz Fernando de Oliveira Ribas apresentou defesa por meio da peça 136. Argumentou que todas as despesas realizadas com a empresa AGTEC não foram relacionadas na prestação de contas entregue a este tribunal. Não foram relacionadas. Relatou ainda que a contratação da empresa Gustimpar foi realizada com recursos originados em contrato firmado com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, o que não integraria a prestação de contas originária. Por fim, afirmou que o contrato da empresa ML Brasil Assessoria se deu com base em inexigibilidade de licitação, 43/2006, cujas despesas foram suportadas com recursos próprios da entidade. Em virtude do pedido de prorrogação de prazo da peça 121, o despacho 482/12, peça 133, deferiu e abriu novo contraditório aos senhores Emanuel Ribeiro de Oliveira, Mariano de Matos Macedo, Aldair Tarcísio Rizzi, Luiz Fernando Oliveira Ribas e Júlio César Félix. Mariano de Matos Macedo, peça 148, Júlio Félix, peça 154, e a Rede Paranaense de Metrologia, peça 162, reiteraram argumentos já expostos e relataram a improcedência da reclamatória trabalhista proposta pelo ex-bolsista David Senilson dos Santos, o que atestaria a falta de vínculo empregatício. Última manifestação da Diretoria de Análise de Transferências, instrução 5062/12, propôs a procedência da tomada de contas extraordinária. Afirmou que houve a terceirização indevida de atividades por bolsistas vinculados ao termo de cooperação, firmado entre o TECPAR e o Instituto de Metrologia do Paraná. Além disso, argumentou que as contratações realizadas com a AGTEC, Gustimpar e ML do Brasil, Assessoria, não possuíram qualquer justificativa e foram realizadas com recursos do convênio. Por fim, relatou que o bolsista Álvaro Rodrigues não teve a respectiva documentação regularizada perante este tribunal, o que o tornaria o repasse de recursos como bolsa irregular. O Ministério Público
opinou pela improcedência da tomada de contas extraordinária. Relatou a existência de regime jurídico próprio para a concessão de bolsas de pesquisa, assim como não houve a comprovação da existência de terceirização de mão de obra, diz a procuradora. Além disso, reiterou que os contratos questionados nos autos não possuíram qualquer relação com o convênio firmado, seguindo regime jurídico distinto. Por fim, relatou que o bolsista, Álvaro Rodrigues, teve a respectiva documentação juntada aos autos, o que justificaria os gastos realizados. Eu teria, na sequência, senhor presidente, a fundamentação de cada item questionado ou cada achado do trabalho dos técnicos deste tribunal, mas como nós temos a presença do doutor Ricardo nesta sessão, eu vou deixar que ele se manifeste, porque de repente pode falar o que está aqui ou não, e aí eu posso argumentar e apresentar o meu voto. Doutor Ricardo, com a palavra, por 15 minutos, de acordo com o nosso regimento interno. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, em nome de quem eu cumprimento os demais integrantes dessa Corte de Contas, a discussão que se põe, que se coloca esse plenário hoje, ela tem origem numa instrução, numa verificação in loco, que foi realizada pelos instrutores sem critério, sem se ater aos parâmetros do termo de cooperação, do convênio que estava sendo analisado. As contas em discussão dizem respeito a apenas um convênio, o termo de cooperação técnica 1 de 2003, e a um exercício, o exercício de 2007. Apresentadas todas as contas, todos os demonstrativos, apresentados os termos de quitação de objetivos atingidos, apresentados pelo TECPAR, firmados pelo TECPAR, houve a proposição para que se fizesse uma verificação in loco, com o objetivo de aferir a observância dos princípios da eficiência e da economicidade. Essa sugestão original já não se referia apenas ao exercício de 2007, que era objeto da prestação de contas, mas também ao de 2008. E, em seguida, a Portaria 5 de 2011, que nomeou os servidores, ampliou ainda mais o escopo da verificação, levando-o também para os anos de 2009, 2010 e 2011. Por esse motivo, aponta-se já de início a nulidade formal da verificação, uma vez que não se ateve ao objeto da prestação de contas e extrapolou também em relação à amplitude temporal delas em muito o que estava sendo analisado. E uma terceira nulidade dessa inspeção, que é de ordem material, não formal, que é uma absoluta abusividade na sua realização. Os inspetores foram recebidos na sede da Rede Paranaense, ainda que o termo os autorizasse a fiscalizar o TECPAR, e, ao invés de se ater à análise das contas em questão, fizeram uma verdadeira devassa. Solicitaram documentos relacionados não apenas ao convênio, mas também a atividades relacionadas, realizadas pela rede junto ao FINEP, a Empresa Federal de Patrocínio de Projetos, a contratos particulares da entidade, todos sem qualquer relação e sem que um centavo desse convênio tivesse sido destinado. De qualquer forma, a rede sempre, primeiro pela transparência, forneceu todos os dados, todos os contratos, tudo que lhes foi pedido. No entanto, uma inspeção feita sem critérios, com devido respeito, resulta em um relatório também carente de critério e de acerto. O relatório da diretoria de análise de transferência encontrou 3 achados, assim denominados achados, que seriam irregularidades na execução do convênio. De início, porém, ela reconheceu
que as bolsas, que o programa de bolsas auxílio era legítimo, que as pesquisas estavam sendo realizadas, isso está no relatório, que as pesquisas todas foram realizadas, e chegou a dizer que, em relação a esses pesquisadores, a esses projetos de pesquisa, não havia irregularidade nenhuma. No entanto, levantou os seus 3 achados. O primeiro deles seria uma terceirização indevida de mão de obra. De um lado, ela reconheceu que as bolsas eram destinadas a bolsistas, pesquisadores que realizavam pesquisas. No entanto, chegou a essa conclusão, me permitam detalhar, a partir de 8 entrevistas que fizeram. Escolheram, dos muitos bolsistas que havia lá no Tecpar, 8. Na área administrativa do projeto. A partir dessas 2 respostas isoladas, a diretoria de análise de transferência extrapolou e generalizou, afirmando que o programa seria uma intermediação de mão de obra, ou que se estaria tentando fazer uma contratação de servidores para o Tecpar por vias transversas. Com devido respeito, e pedindo desculpas pela crueza, é uma mentira. Esse projeto é sério, esse projeto está sendo realizado de maneira séria. Não existe nada de errado em um pesquisador participar da parte administrativa do projeto ao qual ele está vinculado. Quem é que vai escolher os produtos a serem adquiridos? Quem é que vai orientar os trâmites administrativos, se não o próprio pesquisador? Antes de ser uma irregularidade, é recomendável que os pesquisadores participem, sim, da parte administrativa do seu projeto. No entanto, não está provado, não há nada nos autos, e a diretoria nem ousou alegar que eles estariam prestando algum tipo de atividade meio do Tecpar. Isso não existe. Eles participaram da parte administrativa do projeto. E nós estamos falando de 2 bolsistas num universo muito maior. Muito maior. Atualmente, para os senhores terem uma ideia, existem 45 bolsistas realizando pesquisas junto ao Tecpar, e desde 2003 o programa de bolsas da rede já concedeu bolsa auxílio para mais de 1.000 pesquisadores. Feitas essas considerações, eu gostaria de afirmar que não existe terceirização no caso, os bolsistas dedicam-se à pesquisa, não se envolvem com atividades meios do Tecpar, não praticam suas atividades de modo que possa, de qualquer maneira, caracterizar um vínculo de emprego. Existem, o relator mencionou, 3 ações trabalhistas. 3 ações trabalhistas na história do programa de bolsas da rede, por qual passaram aproximadamente 1.000 pesquisadores. E ações trabalhistas essas, em que a discussão é franca e a rede já obteve vitórias e derrotas. São 3 processos, 2 deles foram julgados, a reclamatória foi julgada improcedente na primeira instância, uma delas houve uma reforma no TRT, e agora a discussão seguiu para o TST. Diante disso, eu não vou fazer uma leitura para não me alongar, mas eu gostaria só de ressaltar que, analisando a documentação, as 890 páginas desse processo, o Ministério Público, de maneira muito precisa, quase cirúrgica, apontou que não existem indícios de que o Instituto servia como empresa de intermediação de mão de obra para a realização de atividade meia do Tecpar. E não existe mesmo. Portanto, esse achado, que tenta tomar uma parte minúscula como todo, fazendo isso de forma equivocada, ele é completamente improcedente. O segundo achado, em que a Diretoria de Análise Técnica apontou a existência de contrato com objetivo idêntico ao do convênio, cobrança de taxa administrativa e desenvolvimento de atividade econômica com finalidade lucrativa. Também esse achado é improcedente. A rede realiza esse convênio com o Tecpar, convênio com objeto específico de desenvolvimento de atividades para inovação tecnológica no ambiente produtivo, formação e treinamento de recursos humanos, absorção de transferência de tecnologias, prestação de serviços tecnológicos especializados, etc. Apenas para dar uma ideia da relevância desse programa aos senhores, digo que boa parte desses bolsistas lá alocados, eles trabalham no desenvolvimento
de vacinas. Acabar com o programa de bolsa ou colocar ele em xeque é colocar em xeque o desenvolvimento tecnológico das vacinas que são aplicadas no sistema de saúde do Estado. E, além desse convênio, a rede foi chamada pelo Tecpar como uma prestadora de serviço para atuar num projeto que o Tecpar desenvolve com o FINEP, não me recordo, com o FINEP, que é Fundo Nacional de Desenvolvimento de Pesquisa, que é uma empresa pública federal, num programa chamado Programa de Apoio Tecnológico à Exportação, PROGEX. Programa entre FINEP e Tecpar. A rede foi contratada para prestar serviços ao Tecpar e a esse FINEP nesse contexto. Eu aponto num primeiro momento que a gente não deveria nem estar discutindo aqui essa questão, uma vez que se trata de recurso federal. Recurso federal, ele não só deve, como está sendo fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União e, até onde sei, com aprovação regular das contas do Tecpar e, por extensão, já que não são contas da rede também. Ao misturar termo de cooperação técnica e PROGEX, os inspetores chegaram à conclusão de que a rede teria feito uma retenção indevida de R$2.800.000. A conclusão é falsa, é completamente falsa. Por quê? Porque, ao fazer essa conta de chegada, eles pegaram o montante total dos recursos transferidos no convênio, o montante total do PROGEX, esse programa com a FINEP, levantaram o total do valor das bolsas, auxílios que foram pagas aos pesquisadores e disseram, é essa a diferença. Só esqueceram que, no contexto do PROGEX, diversas despesas são autorizadas. E eu cito aqui despesas com diárias, despesas com material de consumo, despesas com passagem, contratação de serviços de consultoria e assessoria, outros serviços de terceiros. Esse conjunto de despesas que foi simplesmente ignorado e que, repito, o Tribunal de Contas aprovou, está aprovado em contrato, somam R$2.400.000, que foram ignorados, que foram apagados das conclusões da Diretoria de Análise de Transferência. A isso se soma a autorização legal do FINEP, autorização legal de quem realiza projetos com o FINEP de cobrar uma taxa de administração equivalente a 5%, que no caso soma R$200.000. Isso, aliado a erros identificados na descrição, já demonstra que os R$2.800.000 apontados pela diretoria são falsos. Não existem. Esses recursos foram alocados no PROGEX e as contas desses recursos foram aprovadas pelo Tribunal de Contas da União. Diante disso, concluindo o tópico, eu apenas gostaria de ressaltar que as pesquisas foram realizadas. A proposição de exigir que esses senhores que foram arrolados e essas entidades devolvam para os cofres públicos R$17 milhões, que é a quantia de todo o convênio, é um absurdo, é um completo despropósito, e mais, representaria, se acolhido, um grotesco enriquecimento ilícito sem causa do Estado. Uma vez que as pesquisas foram realizadas, o recurso foi transferido aos bolsistas e a comunidade paranaense obteve os benefícios, se aproveitou do resultado dessas pesquisas. E sem contar que colocaria em xeque a vida dessas pessoas, que são pessoas sérias, goste delas ou não, sérias, tidas como reconhecidamente honestas. Aparecer com uma obrigação de pagar R$17 milhões, coloca em xeque a vida dessas pessoas. Por fim, em relação ao bolsista que teria recebido Bolsa Auxílio sem realizar os projetos, está provado, foi provado por documentos que não é verdadeiro. É uma situação que até causou alguma perplexidade nossa quando durante a inspeção, não se pediu uma amostragem
de bolsista, da documentação relacionada aos bolsistas, não se pediu um número aleatório. Os instrutores foram lá e pediram: nós queremos a documentação do fulano de tal. E essa documentação não estava na sede da rede por um problema de arquivo, mas foi buscada no Tecpar e demonstrado que ele fez jus à bolsa que recebeu porque realizou e participou de um projeto. Após a apresentação de todas essa resposta, a Diretoria de Análise de Transferência levantou outras 3 questões relacionadas a contratos que foram referidos pelo senhor relator, com a GTEC, com o Gustimpar e com a MBL Assessoria. São contratos... Vossa Excelência tem 1 minuto para concluir, seu tempo já está esgotado. São contratos que não têm nenhuma relação com esse convênio, que não receberam nenhum centavo desse convênio e que, por isso, não merecem sequer consideração. Portanto, concluindo, senhor presidente, pedimos a nulidade da inspeção, pontuamos que a rede recebeu a quitação dos objetivos atingidos, que não existe terceirização de mão de obra, que os recursos foram regularmente aplicados, que a diferença apontada no relatório diz respeito a despesas autorizadas pela empresa pública federal que patrocina o Projex, que o bolsista referido no achado 3 desenvolveu as pesquisas e que esses contratos não têm vínculo nenhum. Por essas razões, excelências, louvando-me no parecer do Ministério Público de Contas, eu peço a aprovação das contas sem qualquer ressalva. Senhor presidente, eu vou aproveitar a presença do eloquente causídico, e a juventude é bom porque a gente está sempre com a faca nos dentes, não é? E a espada na mão. Eu admiro muito isso, já tive a idade de Vossa Senhoria. Mas eu quero apenas, senhor presidente, já decidir por hora que não vou votar hoje. Essa é a primeira coisa. E vou dizer por quê. E até em ritmo de interrogação ao Dr. Ricardo. Primeiro, ele coloca que algumas manifestações dos técnicos e da diretoria são falsas. Manifestações que não condizem com a realidade. Então, seriam falsas usando a própria expressão de Vossa Senhoria. Manifesta o advogado que houve atitude abusiva, que houve uma devassa quando da inspeção, uma incoerência total na manifestação desses técnicos, inclusive com entrevistas com pessoas que até não faziam parte do que estava sendo fiscalizado. Coloca mais adiante que extrapolou a diretoria de análise técnica, que misturou inclusive convênio com cooperação técnica e que apagaram, eu não entendo, só não me recordo bem quando Vossa Excelência apagaram. Pois é que hoje a juventude Y deletaram, não é? Que agora é tudo no computador, mas que os técnicos apagaram ou não consideraram em determinado momento quando da realização desse trabalho. Deixou-nos ver apenas, em determinado momento, que com 800 páginas aproximadas do relatório, apenas o Ministério Público teve preocupação. E os técnicos, e hoje está muito na moda, tudo é técnico, não é? Eu não sou técnico, quero dizer a Vossa Excelência. Os técnicos acabaram misturando, extrapolando, repito, trazendo uma incoerência muito grande quanto ao relatório. E isso até me parece, não sei se podemos levar nesta linha, mas até uma acusação, senhor presidente, aos técnicos que trabalharam quando deste relatório. Porque se eles não consideraram ou apagaram manifestações que poderiam estar no processo. Quando o doutor Ricardo diz que os técnicos
não usaram da verdade e foram falsos em determinadas oportunidades. Requer a nulidade do processo, por não considerar o trabalho satisfatório desses técnicos. Então, me parece que há uma verdadeira acusação por parte de Vossa Senhoria. Com respeito a recursos federais, eu quero sempre lembrar o seguinte: em 1992 e depois em 93 nós assinamos um convênio com o Tribunal de Contas da União que nós podemos fiscalizar recursos que são da esfera do TCU. E se encontrarmos alguma irregularidade, comunicar ao TCU que esta irregularidade existe. Mas como o doutor Ricardo trouxe até uma preocupação, senhor presidente, muito grande, eu estou preocupado, quero dizer. Não só pela manifestação do advogado, não. Advogado cumpre o seu papel. Vossa Excelência foi um brilhante advogado. Eu, pequeno advogado, não é? Mas tive a minha atuação com o saudoso Guilherme Lara, não é? No direito penal. E nós éramos, quando bem jovens, bastante eloquentes, com muita certeza. Então, dentro dessa preocupação, senhor presidente, e do requerimento do senhor advogado de que deve ser considerada nula esta atividade da DAT, eu já me adiantei que não votaria hoje. Mas eu vou propor a Vossa Excelência que nós façamos, inclusive, juntos com o TCU, é uma oportunidade que nós temos de chamar o TCU até para esse processo. Vossa Excelência disse que as contas estão todas aprovadas, e eu acredito, mas chamar o TCU e, de repente, nós reanalisarmos como deve ser esse processo. Eu devo dizer que, antes de vir para o plenário hoje, eu já tinha debatido com a minha equipe e até afirmava que quase tudo caminhou para um sentido e, de repente, na conclusão, era outro. Pouco antes de vir para esse plenário, são dois processos que eu tenho aqui hoje. Um da Secretaria da Agricultura, que comecei a ler depois da 39ª página, dizendo que estava tudo errado. Duas últimas estavam dizendo que poderia tudo aquilo não ser verdade, estaria certo. Então, neste caso, senhor presidente, eu vou adiantar novamente, gostaria de ouvir, estou dizendo isso que Vossa Excelência pode me dizer, porque abusivo, devassa, incoerência, nulidade, as entrevistas. Uma curiosidade, os bolsistas todos trabalhavam aqui, nenhum fora do Paraná, nenhum no exterior. O trabalho foi cumprido exclusivamente dentro de Curitiba. Eu até, você falou em Tequipar, já estive visitando lá, vendo os ratinhos, não é? Que tem mais lá é rato, não é? E não tem raposa, mas tem muito rato. E já estive lá, não agora, mas há muitos anos atrás, e sei o trabalho importantíssimo que as vacinas representam. Vossa Excelência colocou muito bem e frisou muito bem. Mas, se Vossa Excelência reitera tudo que foi dito de abusivo, devassa, incoerência, pedido de nulidade, que a DAT extrapolou, eu gostaria, senhor presidente, sinceramente, que nós reanalisássemos esse processo com o devido respeito aos técnicos que o fizeram, mas com outros técnicos, porque assim não paira dúvida nenhuma. Se forem os mesmos, até porque hoje foram bastante analisados, não é? Alisados, porque não pelo senhor advogado, nós poderíamos ter alguma dificuldade. Talvez com novos técnicos, com um prazo urgentíssimo para ontem, nós pudéssemos reanalisar esse processo. Até porque eram 17 milhões. Corrigidos não são mais 17 milhões. Não é pouca coisa. E dentro dessa pouca coisa, eu gostaria de rever esse processo e poder rediscuti-lo. E, com certeza, o senhor advogado poderia voltar aqui num futuro que eu espero seja muito breve, para que a matéria seja novamente analisada.
Vossa Excelência pede, então, a retirada de pauta para reanálise por outros técnicos. Eu apenas gostaria só que o doutor Ricardo me confirmasse que o que eu li aqui, ou repeti, foram as palavras que Vossa Excelência usou. Eu não conheço esses técnicos pessoalmente, nunca os vi, não sei quem são. Conheço os relatos e o resultado do trabalho que fizeram. Então, eu não estou fazendo acusação. Eu estou dizendo que abusaram dos limites da autorização que tinham para fazer a fiscalização. E abusaram como? Buscando informações e dados a respeito de assuntos que não tinham absolutamente nada a ver com a prestação de contas que nós estamos discutindo. Eu não estou acusando, não estou, talvez tenha sido um pouco mais eloquente, movido pela ânsia de defender o interesse dos meus clientes, não é uma acusação a ninguém, é uma constatação a partir do que está nos autos. Quanto à segunda questão a respeito da localização geográfica dos bolsistas, até onde sei, eles, os bolsistas vinculados a este projeto estavam lotados todos no Paraná, no Tecpar. Mas pode ser uma informação imprecisa, eu não a tenho com certeza aqui. Então, senhor presidente, é isso. Eu peço retirada de pauta, que Vossa Excelência tome as providências administrativas cabíveis e que nós, num futuro muito próximo, repito, voltemos a discutir o assunto e, quando estiver em pauta, nós comunicaremos o senhor advogado para que volte com a mesma eloquência, com esta veemência, não é? Que é importante quando defendemos um cliente. Nós agradecemos a presença do doutor Ricardo e para conclusão, o encaminhamento da pauta, o conselheiro Nestor Batista continua com a palavra. Eu tenho o protocolo 529-302-09, município de Mamborê, recurso de revista, interposto pelo senhor Sebastião Antônio Martínez, em face do acórdão 97109, da representação que tratava de possíveis irregularidades da contratação de pessoal, aquisição de telefone móvel, ar-condicionado em 2007, 2008 e 2009, 2010. O acórdão recorrido foi julgado parcialmente procedente, condenando o senhor Sebastião Antônio Martínez, ex-presidente da Câmara Municipal de Mamborê, em virtude da terceirização irregular do serviço de assessoria jurídica, com aplicação de multa administrativa, conforme 87.5A da Lei 113/2005. Faço ainda alguns comentários. A Diretoria de Contas Municipais é pelo desprovimento do recurso, o Ministério Público também é pelo não provimento e a proposta do relator pelo conhecimento, negando-lhe provimento. Está em discussão. Votação aprovada. O protocolo 227.862/12, recurso de revista interposto por Eliezer José Fontana e pelo município de Corbélia contra o acórdão 1016/12 da Primeira Câmara, que julgou procedente tomada de contas extraordinária instaurada na entidade, após inspeção in loco, acerca de repasses realizados pelo município de Corbélia nos exercícios de 2008 e 2009, no valor de R$ 2.276.733, ao Indecorb, Instituto de Desenvolvimento e Integração do Bem-Estar Social e Cidadania de Corbélia. O acórdão recorrido determinou rescisão dos termos de parceria entre o município e o Indecorb e suspensão de repasses
de recursos públicos. Recolhimento integral de recursos repassados no valor de R$ 2.276.733, devidamente corrigidos. A aplicação de multa aos responsáveis Eliezer Fontana e Mirivaldo Costa, nos termos do que prevê a Lei 113/01. Em caso de não restituição dos valores, inscrição em dívida ativa pelo órgão competente. Impedimento de certidão liberatória à entidade. Remessa de cópias dos autos ao Ministério Público Estadual, ao Ministério da Justiça e à Receita Federal. Instauração de nova tomada de contas extraordinária em razão dos repasses efetuados nos exercícios de 2008 e 2009. Recorrente Eliezer José Fontana alegou inicialmente a nulidade do acórdão recorrido, pois o julgamento foi realizado em meio a prazo concedido pelo relator para a juntada de documentação. Além disso, apontou a falta de comprovação das irregularidades apontadas e a falta de caracterização da improbidade administrativa do interessado. O município de Corbélia refutou argumentos do acórdão recorrido pelos seguintes motivos. Informou que o município corrigiu os termos de parceria nos exercícios posteriores, 2010 e 2011, que os serviços prestados não poderiam ser realizados por servidores efetivos. Relatou que houve controle interno em todas as fases dos termos de parceria. Nulidade do processo pela falta de oitiva das testemunhas. Necessidade de caracterização de prejuízo à administração para devolução dos valores. A DAT, por meio de parecer 4113, opinou pelo não provimento do recurso. Verificou que não há nulidade no acórdão recorrido, pois os documentos acostados não resultaram em qualquer modificação da situação dos autos. Além disso, relatou que os serviços prestados pelo município eram reservados a servidores efetivos, o que caracterizou terceirização indevida de serviços públicos. Por fim, afirmou que o procedimento da tomada de contas extraordinária foi seguido de acordo com o regimento interno deste tribunal, sem violação ao princípio do devido princípio legal e do contraditório. O Ministério Público defendeu o não provimento do recurso. E a proposta do relator é pelo conhecimento, no mérito pelo não provimento do recurso de revista interposto por Eliezer José Fontana e pelo município de Corbélia, mantendo-se a integralidade da decisão do acórdão 1016/12 proferido pela primeira Câmara. Relatório e voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. O protocolo 704/636/12 também é recurso de revista, desta feita interposto pelo Ministério Público junto ao Tribunal. Acórdão 2881/12, proferido pela primeira Câmara, que julgou regulares as contas da transferência voluntária celebrada entre a Secretaria de Estado da Educação e o município de Salto do Itararé, referente ao exercício de 2010, para o Programa Estadual de Transporte Escolar. Em suas razões, o Ministério Público entendeu que na execução do convênio não foram observados dispositivos específicos da Lei Complementar 113/2005, da Lei de Licitações e da Resolução Estadual 1506/09 e a Lei Federal 9503/97. Sustentou o Ministério Público que não houve relação entre o conteúdo do termo de cumprimento
dos objetivos e os comprovantes de despesas apresentados nos autos, e que o referido termo não fornece de maneira clara a forma de fiscalização adotada e a devida verificação dos serviços prestados. A Diretoria de Análise de Transferências entendeu que a irresignação do Ministério Público não procede, tendo em vista que não houve desrespeito aos dispositivos legais mencionados. A DAT entende ainda que nem todos os apontamentos feitos pelo Ministério Público são desarrazoados. Contudo, certas exigências devem guardar consonância com os princípios da proporcionalidade, da reserva do possível, do formalismo moderado e da não surpresa, já que se sabe que, ao longo dos anos, os convênios utilizados em matéria de transporte escolar se desenvolveram da mesma forma. Entende a DAT pelo recebimento do recurso, no mérito pelo não provimento. Manifesta-se novamente o Ministério Público pelo provimento do recurso. E a proposta do relator é pelo conhecimento do recurso, no mérito pelo não provimento do presente, interposto pelo Ministério Público, mantendo-se o acórdão 2881-12 da primeira Câmara. Relatório e voto. Está em discussão. Senhor Procurador. Senhor presidente, apenas porque não é o primeiro recurso, nem provavelmente será o último a tratar dessa temática, então só gostaria de esclarecer qual é o propósito do Ministério Público em relação a estes casos envolvendo o transporte escolar. O que foi verificado, senhor presidente e demais conselheiros, é que não está havendo no Estado do Paraná a fiscalização dos veículos pelo DETRAN, dos veículos de transporte escolar, tanto dos municípios quanto dos contratados pelos municípios. Não está havendo a fiscalização com relação à vistoria semestral destes veículos. Então, embora o Estado esteja provendo de recursos, tanto a municipalidade quanto os próprios municípios ao fazerem contratações, não está sendo exigida a vistoria semestral destes veículos, assim como não está sendo exigida a fiscalização sobre os motoristas desse transporte escolar, que necessariamente devem passar por uma avaliação, inclusive dos antecedentes criminais e uma avaliação mais detalhada por parte do órgão estadual. Então, nesse sentido que nós temos provocado o Tribunal de Contas para que o próprio Tribunal, verificando este elemento da ausência, que nos parece muito importantes, como estão sendo transportados esses alunos da sua casa até a escola e por quem eles estão sendo transportados. Nós vemos isso que realmente é um fator importante quando o recurso público é manejado para transferência. Então, só para dizer que neste caso aqui, evidentemente, havia aí um repasse de recursos para compra, aquisição, me parece que de pneus, nesse caso específico, e a Secretaria, ela, como consta nos autos, ela emitiu um termo de cumprimento de objetivos, neste aspecto. Agora, nós entendemos que o programa de transporte escolar ele deve ser aprimorado e no sentido de ser fiscalizado com relação a esses dados que são específicos. Então, é só nesse sentido que eu faço essa lembrança. Continua em discussão. O doutor Cláudio Canha. Verificando os autos, eu vejo que novamente acontece nesse convênio, o que eu já vi em outros, são apresentados documentos referentes a licitações que têm valor muito maior do que o que trata dos autos,
e não há nenhuma correlação nem nas notas fiscais apresentadas de que o que foi aplicado seria em veículos destinados ao transporte escolar. E, como salientou o Ministério Público, o termo de cumprimento de objetivos diz que o serviço foi prestado, mas não há correlação entre a prestação de serviço e o objetivo do convênio. Por isso, eu apenas registro meu voto pelo provimento e pela irregularidade das contas. Está aprovado o voto do relator, com a posição contrária do auditor Cláudio Canha. Senhor presidente, apenas um comentário. Eu não discordo de nada que foi trazido pelo senhor procurador. Tem que haver uma fiscalização maior. O núcleo desta área, por exemplo, tem que se movimentar mais. Deve ter uma equipe na secretaria, não é? Na Secretaria da Educação, eu não discordo absolutamente. Agora, eu sei que já houve época, senhor procurador, e Vossa Excelência sabe mais do que eu, porque estuda muito mais, é que houve época em que a liberação do dinheiro do transporte escolar pelo Estado ocorreu em agosto. Até agosto, o que o prefeito faria? Põe o ônibus, contrata o van, põe o Kombi para transportar os alunos, ou deixa os alunos sem aula na beira da estrada, ou sentado na esquina procurando o cachimbo que não deve usar, não é? Isso acontecia muito. Parece-me que tem mudado, mas eu já relatei processo aqui de recurso onde estava sendo desaprovada a conta de um pequeno município, e o prefeito veio aqui: olha, eu recebi o dinheiro dia 18 de agosto. Eu me lembro até da data, 18 de agosto. O que eu ia fazer até 18 de agosto? Então, são as situações fáticas, o que realmente está ocorrendo. Então, é apenas um comentário. Eu concordo com o procurador, temos que fiscalizar, a secretaria tem que fiscalizar os controles da secretaria, mas não é tão fácil administrar Salto do Itararé, não é? E fornecer o transporte escolar com sobrando dinheiro, ônibus novos e etc. e tal. Continuo no relatório. Tenho 99.659.13, Associação de Proteção à Maternidade e Infância de São Pedro do Ivaí, recurso interposto pela representante da APMI de São Pedro do Ivaí, acórdão da segunda Câmara, 8313, que tratou da transferência voluntária repassada pelo município em 2009 e 2010 e teve por objeto a aquisição de materiais de consumo, pagamento de pessoal e serviços de terceiro. A diretoria de análise manifestou-se, esclareceu que foram acostados os documentos antes ausentes, assim como que a diferença do saldo correta, na ordem de R$ 718, teve a devida reprogramação para a prestação de contas futura. Ou seja, o convênio ou a transferência foi de 14 mil, houve uma diferença de R$ 718 que ficou para ser usada no exercício seguinte. A DAT é, portanto, pelo provimento parcial do recurso, pela reforma e regularidade com ressalvas. O Ministério Público também pelo provimento parcial, votando da mesma maneira ou propondo o reconhecimento de regularidade com ressalvas, e esta é a proposta do relator. Está em discussão, votação, aprovado. O protocolo 162.780.11, município de Ivatuba, recurso de revista também interposto pelo Ministério Público de Contas, acórdão 37.16.10 do Pleno, que negou provimento ao recurso de revista interposto pelo Parquê, com vistas a reformar a decisão do acórdão 192.09 da Primeira Câmara, que determinou o registro de admissão de pessoal para o cargo de médico efetuado pelo município de Ivatuba. Alega o recorrente, Ministério Público,
A decisão do Pleno nega vigência ao artigo 37(2) da Constituição Federal, de modo que o recurso de revisão está consubstanciado no artigo 74(3) da Lei 113/05. As provas para a avaliação de médico foram elaboradas por pessoal que não tinha qualificação profissional para tanto, o que fere o artigo 37, bem como o princípio da eficiência. É requisito constitucional, bem como atende melhor o interesse público, que para investidura em cargo público seja feita avaliação condizente com a complexidade do cargo, feita por profissional qualificado. Além do fundamento jurídico, pelo argumento da lógica, seria inadmissível que profissional de enfermagem examinasse candidato com formação médica, assim como o contrário não seria possível. Quem está dizendo é o Ministério Público. Após o recurso ter sido admitido no despacho, o feito foi redistribuído. Por meio de despacho, 1181 determinou concessão de contraditório e ampla defesa aos interessados. Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, através do parecer, opinou pelo não provimento do presente recurso, visto que a exposição dos fatos pelo Ministério Público não se enquadraria ao inciso 3º do artigo 74 da Lei Complementar 113/05. Para a ADICAP, o acórdão recorrido não negou vigência à Constituição Federal, pois a interpretação dada pela decisão apenas levou em conta a situação fática do município de Ivatuba e considerou ainda que foram tomadas todas as medidas possíveis para atender ao princípio do concurso público, sem violação ao artigo 37(2) da Constituição Federal. Ministério Público, no parecer, ele recorre e, em parecer, discordou da ADICAP, alegando que o presente recurso deve ser provido. A proposta do relator, diante da manifestação da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, é pelo conhecimento do recurso e pelo não provimento, mantendo-se o acórdão 37.16.10. Relatório e voto. Ele está em discussão. Senhor presidente. Auditor Cláudio Canha. Apenas para registrar meu voto pelo provimento do recurso. Está aprovado o voto do relator contra o voto do senhor auditor Cláudio Canha. O protocolo 191.701/12, Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, é uma prestação relativa ao exercício de 2011, onde houve manifestações, e eu encontrei, senhor presidente, para mim é importante para apresentar o voto, porque do jeito que aqui está, a tendência seria pela irregularidade. Mas as justificativas trazidas são de que as dispensas de licitação ocorreram, ou as compras diretas ocorreram em valores os mais variados, 4 mil, 25 mil, 4 mil, 5 mil, 11 mil, 36 mil, 11 mil, 3 mil, 24 mil, 26 mil, teriam ocorrido, e aí o motivo que me leva a solicitar, eu não vou retirar de pauta, mas uma diligência, para que na documentação nós tenhamos não só o processo de dispensa, mas a data em que ocorreu, porque não consta a data no processo. E a data é importante porque a alegação, senhores conselheiros e auditores, seu procurador, é de que houve um surto de... Me fugiu a palavra agora, que dá em boi do João Amaral, Vossa Excelência, que é um especialista na área. Aftosa, um surto de aftosa, de aftosa, e em diversos pontos do estado do Paraná.
E o processo licitatório, mesmo um processo de inexigibilidade, levaria muito tempo e a aftosa estaria se propagando, e nós sabemos que trouxe consequências nefastas, não só para o Paraná, mas para o Brasil inteiro, já que deixamos de exportar carne, e o maior filão hoje da pecuária nacional é a exportação. Então, se houve uma concentração num período, digamos, até de 90 dias, eu diria que nós poderíamos aprovar a conta. Agora, se foi o ano inteiro fazendo compra de combustível e não obedecendo licitação ou outras despesas que foram realizadas, o caminho é a irregularidade por falta de planejamento. Então, eu solicito que nós façamos uma diligência, não retiro de pauta, não é? E assim que tivermos as datas, tem que retirar? Tá bom. Então, a equipe técnica, senhor presidente, disse que temos que retirar para termos a data e que essa data, por favor, senhores técnicos, não demore. Está retirado de pauta. E tenho ainda, senhor presidente, o processo 663, 258-11. Desculpas por ter interrompido o relato, mas é que eu sou o autor desse requerimento, eu gostaria de declarar meu impedimento. Com a declaração de impedimento, convoco o auditor Tiago Barbosa. Tem o 663, 258-11. O auditor que declara o seu impedimento, Cláudio Augusto Canha, através do presente, vem requerer o encaminhamento à Assembleia Legislativa do Estado do Paraná de projeto de lei que trate da remuneração dos auditores, utilizando como fundamento o artigo 3710 da Constituição Federal, uma vez que as últimas alterações salariais obtidas pelos ocupantes do cargo aludido de auditor, referentes aos exercícios de 2009 e 2010, foram estabelecidas pelas resoluções 72.11.05 do Tribunal e 21.09, também deste TC, seguindo o que foi determinado pelas leis federais 12.041 e 12.042, ambas de 8 de outubro de 2009, e que a proposta de novo reajuste ou aumento de subsídio encontra-se no Congresso Nacional. A diretoria jurídica, através do parecer 81.60.11, sustenta que o subsídio dos auditores está diretamente ligado ao do procurador-geral, que, por sua vez, está vinculado aos vencimentos dos conselheiros, que é limitado pelo vencimento dos ministros do STF. Assim, percebe-se que qualquer reajuste ou modificação no valor da remuneração dos auditores depende de alteração na remuneração dos ministros do STF, a qual compete ao Congresso Nacional, nos termos do artigo 15, sendo que a iniciativa legislativa pertence ao presidente da Corte Suprema, conforme artigo 96, 2b da Constituição Federal. O Ministério Público de Contas conclui que a fixação da remuneração por meio de resolução atende materialmente ao sistema remuneratório, tendo em vista a vinculação constitucional mencionada no parecer, mas que a publicação de lei específica atenderia formalmente o comando normativo, razão pela qual opina pelo deferimento do pedido. Fundamentação. O ilustre auditor Cláudio Canha propõe o presente requerimento, sustentando-se no artigo 3710 da Constituição, artigo 37,
A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte: 10. A remuneração dos servidores públicos e subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. A diretoria jurídica repete o que eu li há pouco, dizendo da vinculação dos auditores, que o subsídio está diretamente ligado do procurador-geral, que, por sua vez, está vinculado dos conselheiros, que é limitado pelo vencimento dos ministros do STF. O Ministério Público também já disse como se manifestou, e a proposta bem fundamentada da diretoria jurídica, também bem fundamentada do Ministério Público, são divergentes. E na divergência, entendo que a melhor posição a ser adotada é a que expõe a diretoria jurídica. Por isso, voto pelo indeferimento do pedido formulado pelo auditor Cláudio Augusto Canha, de encaminhamento à Assembleia Legislativa do Estado do Paraná de projeto de lei remuneratório dos auditores. Relatório e voto. Está em discussão. Senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, eu não sei exatamente o que seria mais adequado, no caso, tendo em vista que o requerimento abrange interesse, eu quero crer não só dos auditores, mas especialmente dos auditores e, a meu ver, também de todos os membros da Corte. Eu vou usar divergir do relator, até seguindo uma posição que tenho há muito tempo no tribunal e que se refere ao mesmo, quero crer, ao mesmo assunto no âmbito dos municípios. Por diversas vezes tivemos contas apreciadas ou julgadas nesse tribunal, nas quais havia uma previsão para a fixação de subsídios de remuneração dos agentes políticos e nessas leis se ficava estabelecido que haveria concessão por um determinado índice de inflação, uma reposição, e no âmbito dos municípios se editavam decretos ou algum outro ato que não a lei formalmente, para atender aquela previsão anterior da lei. Então, a meu ver, e sempre nesses casos, conselheiro Nestor, eu entendia que havia uma falha porque a Constituição refere que a remuneração deve ser fixada sempre por lei. Então, com esse breve, sucinto e bastante simples raciocínio, eu vou acompanhar em parte o que o Ministério Público sugere. Eu entendo que os membros dessa Corte, em especial os auditores, diante do âmbito do requerimento, devem ter a sua remuneração fixada em lei formalmente estabelecida, e dessa forma eu voto no sentido de acompanhar o requerimento do auditor Cláudio Augusto Canha. Para discutir ainda o senhor Procurador-Geral. Senhor presidente, pedi a palavra apenas para esclarecer, e tendo em vista o voto divergente do eminente conselheiro substituto Tiago Barbosa Cordeiro, no sentido da divergência de situações entre a remuneração de agentes políticos e a remuneração de membros de tribunais. Todos nós sabemos que há um escalonamento que se inicia com a fixação por lei, né,
do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e a partir dali há um escalonamento para toda a magistratura, inclusive para a magistratura de contas. Da mesma forma, com a fixação do subsídio do Procurador-Geral da República, há também um escalonamento para todo o Ministério Público. Com relação à norma que se refere aos agentes políticos, na verdade há sim uma regra específica, né, tanto no artigo 29, que trata dos vereadores, que trata dos agentes políticos municipais, inclusive prefeitos e secretários, que é fixado, no caso dos vereadores, de uma legislatura para a próxima, né, então segue-se um regime diferenciado, né. Esta fixação, sim, deve ser feita por lei específica, né. Não é o caso da magistratura nem do Ministério Público, uma vez que há um escalonamento e toda vez que há a alteração se deve fazer o devido ajuste. O que nós verificamos, e talvez por isso tenha sido também o próprio requerimento, é que a última vez que foi fixada a remuneração por lei foi anteriormente ao subsídio fixado, né? Então, embora, por isso que eu digo que materialmente está correto, porque segue todo esse escalonamento, não há divergência. Todavia, com a entrada em vigor do regime de subsídio, nós não tivemos a oportunidade de ver uma lei específica aprovada fixando o subsídio da casa. Nós seguimos a forma de remuneração feita pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público. Estes, em 2009, fizeram fizeram uma lei que também estavam na mesma situação desse tribunal. Então, nesse sentido, é claro que não há a dizer que há malferimento à norma constitucional, uma vez que a remuneração ela vem por escalonamento. Agora, em termos de fixação formal, né, haveria ainda esta, digamos assim, necessidade. Mas isso, como disse aqui, seria de lege ferenda, né, fica a critério da casa fazê-lo, daí a razão do próprio requerimento. Encerrada a discussão. Senhor presidente, apenas quero fazer uma observação. O senhor relator tem a palavra. Apenas uma observação, nada que possa parecer contrário ao que pretende o auditor. Não, eu vejo, e o senhor procurador também me socorre, que materialmente está atendida a pretensão dos senhores auditores. Não estou mexendo no bolso de ninguém, o que me parece o mais importante. Porque se fosse para diminuir subsídio, se fosse para prejudicar, com certeza eu não estaria votando desta maneira. Mas eu vejo que é apenas uma formalidade que hoje não está impedindo que os senhores auditores tenham a percepção dos seus salários normalmente e continuam atendendo ao regulamento maior, ou seja, um escalonamento que começa em Brasília hoje com o Joaquim Barbosa, não é? E acaba caindo aqui, passando por Vossa Excelência e por todos nós. Qual dos dois quer falar antes? Auditor Tiago, para encerrar sua participação. Obrigado, senhor presidente. Apenas um breve comentário, não vou me alongar. A intervenção do Procurador-Geral, eu entendo que, em face do texto constitucional, é possível fazer a analogia, mas, independente disso, como Vossa Excelência mesmo colocou, eu creio que, ainda que se olhe que o mecanismo, e não tenho dúvida que o mecanismo materialmente tem sido observado, mas ainda que se veja sob essa ótica, eu entendo que, como Vossa Excelência mesmo colocou, uma vez que, desde a criação da remuneração por subsídios para os membros, não foi fixado a remuneração, eu entendo que, mesmo assim, e sob esse aspecto, deva ser dado o provimento ao requerimento do colega. Auditor Ives Linhares. Senhor presidente, apenas uma breve constatação, é que essa matéria já havia sido discutida
no Acórdão 217/13, quando justamente foi aprovada a resolução que aprovou os nossos subsídios, foi o relator, o doutor Ivan Bonilha, e na época justamente foi feita essa, digamos assim, essa análise da Constituição, que o relator, o doutor Nestor, colocou, inclusive à luz do dispositivo da nossa lei orgânica, do 136, que garante aos auditores e aos conselheiros ao Estatuto da Magistratura, né, da própria Loman. Então, me parece que, reconhecida essa condição de membro do tribunal também aos auditores, me parece que nós acabamos caindo na mesma situação jurídica, no mesmo regime jurídico dos conselheiros. Daí o motivo pelo qual eu também, isso é uma divergência que nós temos lá na auditoria, uma divergência de opinião, eu entendo que correta a manifestação do relator, como foi a época do Dr. Ivan Bonilha, entendendo que, pelo regime constitucional, vamos dizer assim, e complementado pela nossa lei orgânica, os auditores, na condição de membros, estariam acobertados, digamos assim, né, dentro desse regime jurídico, pela previsão dos subsídios. Muito obrigado, senhor presidente. Encerrada a discussão, votação. Aprovado o voto do relator, com o voto contrário do auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, eu peço desculpas porque me demorei bastante e até fui traído porque o relógio foi retirado hoje e eu não pude controlá-lo, não é? Então agradeço a todos pela paciência de suportarem o relato de uma pauta de quase 1h30. Conselheiro Caio Márcio, com a palavra. Ilustre presidente, conselheiro Artagão Maciel, caros componentes deste plenário. Antes de eu proferir a pauta, eu, por um lapso, deixei de devolver o processo número 21.2779/11 para o conselheiro Nestor Batista. Anotado. Iniciando a pauta, tenho execução orçamentária, processo 150.0613, interessado ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Prestação de contas referente ao mês de fevereiro de 2013. A Controladoria Interna concluiu pela ausência de evidências de irregularidades. A Diretoria de Contas Estaduais conclui que as operações orçamentárias e financeiras realizadas se encontram regulares e o Ministério Público não se opôs ao juízo de regularidade. Com base nas manifestações uniformes, o voto é pela regularidade das contas. Em discussão, votação, aprovado. 285-358-13, Fundo Especial do Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Prestação de contas referente ao mês de abril de 2013. Acompanha as manifestações uniformes pela regularidade das contas. Em discussão, votação, aprovado. Recurso de revista 239-04612, Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Recurso interposto pelo Ministério Público da decisão que julgou improcedente tomada de contas extraordinária instaurada em virtude de comunicação de irregularidade da segunda inspetoria em vista de despesas irregulares ocorridas no exercício de 2009-2010 na Junta Comercial do Estado do Paraná. As despesas referem-se a gastos com alimentação, bebidas e estacionamento das reuniões do Conselho de Vogais e Conselho de Administração e Confraternização de fim de ano na gestão do senhor Júlio Maito Filho, presidente e ordenador de despesa, totalizando o valor de R$ 44.275. O recorrente apresentou suas razões de defesa. O gestor responsável apresentou suas contrarrazões. A inspetoria esclareceu que considera coerentes as despesas com aluguel de sala e de equipamentos para a realização das reuniões, em virtude da falta de espaço físico na junta comercial. A irregularidade em questão é o pagamento da alimentação, bebidas e estacionamento para seus integrantes e despesas referentes à confraternização de fim de ano. Reiterou manifestação anterior no sentido de que seja realizada a restituição do montante do dispêndio com alimentação e estacionamento, sem prejuízo da aplicação de multa administrativa e multa proporcional ao dano. Diretoria de Contas Estaduais corroborou integralmente a informação da inspetoria e opinou pela procedência total do recurso. O Ministério Público opinou pelo provimento integral. Da análise dos autos, não resta dúvida de que os valores foram despendidos em atividades que não condizem com as atividades da Junta Comercial, ferindo os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade
e moralidade. Assim, recebo o recurso por tempestivo para dar de provimento integral, alterando-se o acordo 746/12 do Tribunal Pleno para julgar procedente a tomada de contas extraordinária, determinando o senhor Júlio Maito Filho, presidente da Junta Comercial, a restituição de valores despendidos indevidamente, assim como o recolhimento de multa administrativa e da multa proporcional ao dano. Eu voto. Está em discussão. Senhor Votação. Auditor Cláudio Canha, para discutir. Senhor presidente, talvez no relato sucinto o relator não tenha consignado, mas o que entendi que seja procedente a tomada de contas? Sim. Sim. Sim, julgando irregulares, então, as contas do senhor Júlio Maito Filho. Ok. Votação. Aprovado. 22.362.13, Unespar, Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Paranaguá. Recurso interposto por Mauro Estival, da decisão que aprovou com ressalva a transferência firmada com a Fundação Araucária, referente aos exercícios financeiros de 2011 e 2012, pela ausência de conta bancária específica e pelas justificativas insuficientes para a não realização de licitação que desencadeou a inexecução do convênio. Determinou ainda a decisão a aplicação de multa ao senhor Mauro Estival. O recorrente apresentou suas razões e documentos. Diretoria de análise de transferência manifestou-se pelo provimento parcial, pois considerou procedentes os argumentos apresentados pelo recorrente quanto à inexecução do convênio, uma vez que os recursos foram repassados com atraso de 15 meses, gerando transtornos ao tomador. Mas manteve a parte que ressalvou a não utilização de conta exclusiva para a movimentação dos recursos da contrapartida, bem como a multa aplicada. O Ministério Público concluiu que não foram apresentados argumentos suficientes para justificar a inexecução do convênio e opinou pelo não provimento. O argumento com relação à inexecução, por conta do atraso de 15 meses no repasse das verbas, merece acolhimento, pois, conforme exposto pelo recorrente, a entidade não possuía recursos para dispor e arcar com os custos iniciais da licitação, sem comprometer seus recursos próprios e, portanto, aguardou o recebimento da verba para iniciar o procedimento licitatório, o que não ocorreu pelo grande lapso temporal entre a celebração do convênio e o repasse de recursos. Quanto à alegação da não utilização de conta específica para o convênio, anote-se que o argumento não merece prosperar, pois, conforme já apontado pela Diretoria da Análise de Transferência e Ministério Público, tal ato viola frontalmente a Resolução 03/2006. Assim, eu acompanho a Diretoria da Análise de Transferência pelo provimento parcial do recurso, mantendo o julgamento de regularidade com ressalva das contas e recolhimento da multa administrativa aplicada. Eu voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. Por último, senhor presidente, penúltimo, eu tenho um recurso de revisão 296.546/12, o município de Engenheiro Beltrão, o interessado é o senhor Elias de Lima. É um recurso interposto pelo município da decisão que julgou improcedente pedido rescisório ajuizado em face da decisão que julgou improcedente recurso de revista interposto da decisão que negou registro às admissões complementares das servidoras Marli Olegário da Silva Pinto e Ana Maria de Souza. Ressaltou a municipalidade que os registros foram negados em virtude da não alimentação do SIM-AP e da ausência da previsão dos cargos no quadro do pessoal e afirmou que essas situações foram corrigidas. Diretoria de Controle de Atos de Pessoal demonstrou que não foram apenas esses motivos que levaram à negativa de registro, e sim estes aliados ao pagamento maior que os cargos oferecidos, o que poderia lesionar o erário. Entretanto, observou a diretoria que, pela primeira vez, o município afirmou e comprovou a correção de todas as questões que motivaram a negativa de registro e, desta forma, opinou pela procedência do pedido. O Ministério Público informou que já havia se manifestado pelo deferimento do pedido rescisório, pois entendia que as irregularidades que ensejaram a negativa de registro não deveriam ser discutidas do processo de admissão. Por fim, opinou pela procedência,
registrando-se as admissões. Assim, com base nas manifestações uniformes, voto pela procedência do recurso de revisão, alterando o seu acordo 997/12, que é o pedido de decisão, para que, ao final, seja modificado o acordo 1500/08 da segunda Câmara, para que as admissões sejam devidamente registradas, pois estão revestidas de legalidade. É o voto. Está em discussão a proposta? Votação aprovada. Agradeço a atenção de todos e a pauta está atendida. Esta presidência também agradece a Vossa Excelência e passa a palavra ao conselheiro Durval Amaral. Senhor presidente, senhor procurador, senhores conselheiros substitutos, inicio a minha pauta pelo processo número 70.8585/12. É um caso semelhante ao que foi relatado agora há pouco pelo nobre conselheiro Nestor Batista, que se referia, naquele caso, ao município de Salto do Itararé. Aqui é um recurso de revista, interposto também pelo Ministério Público. Esse recurso, tendo em vista que a decisão recorrida no acordo da segunda Câmara julgou regular a prestação de contas e transferência voluntária repassada pela Secretaria de Estado de Educação do exercício financeiro de 2010 no valor de R$ 11.575,23, cujo objeto também era o repasse de auxílio financeiro visando oferecer condições à prestação de serviço de transporte escolar aos alunos da rede de ensino público estadual residentes na área rural do município de Diamante do Norte. Também era para a compra de pneus, não é? O Ministério Público, no mérito, não é, opinou pela irregularidade da prestação de contas. A ADAT entende que o recurso não merece provimento, pois a regularidade da prestação de contas prescindiria da produção de provas, não é? E ainda a unidade técnica enfatiza que foram cumpridos os termos, não é, os objetivos, emitido pelo ente concedente, é um documento hábil, não é, que goza de fé pública, ao qual não cabe ao Tribunal de Contas recusar, salvo prova em contrário, o que não se configurou nos autos. Então a DAT vem pela regularidade. No mesmo sentido que também votou o nobre conselheiro Nestor Batista, também é o voto desse relator pelo conhecimento do recurso revista, face ao atendimento dos pressupostos de admissibilidade, mas no mérito negando-lhe provimento, mantendo inalterada a decisão consubstanciada no acórdão 3.161/12 da segunda Câmara, pelos seus jurídicos e legais fundamentos. É o relatório sucinto e voto. Está em discussão. Senhor presidente, conforme então da outra feita, eu também voto pelo provimento conforme o Ministério Público. Está aprovado. Senhor presidente, apenas uma breve observação que eu não tive a oportunidade de fazer no processo do Dr. Nestor, é que nós temos nos deparado realmente com vários desses casos, apenas talvez com o objetivo de tranquilizar, quem sabe, o procurador, nos processos da primeira Câmara, em que tratamos dessa matéria, nós temos encaminhado recomendações ou até determinações à Secretaria de Educação para que passe a observar essas normas, né? O que não nos parece correto seria, por esse motivo, impor ao município, né, a quem está cumprindo o convênio, a sanção, porque me parece que existe uma deficiência na fiscalização ou mesmo na elaboração do termo de convênio. Então, apenas esse esclarecimento, senhor presidente, que eu gostaria de fazer, até para salientar, para trazer a conhecimento as decisões da primeira Câmara que tem sido nesse sentido. Muito obrigado. Em votação, está aprovado o voto do relator, com o voto contrário do auditor Cláudio Caio. Esta observação feita pelo nobre conselheiro substituto Dr. Ives, inclusive consta no meu voto e no meu relato aqui, essas decisões reiteradas já da primeira Câmara. Muito obrigado. Continuo na minha pauta com o processo número 17.48.35.13. Trata o presente processo de prestação de contas anual do Colégio Estadual do Paraná, referente ao exercício 2012,
e responsabilidade da senhora Laurici Rausch. A Diretoria de Contas Estaduais, tendo em vista a regularidade dos aspectos técnicos contábeis, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, além da regularidade constatada nos relatórios semestrais da primeira Inspetoria de Controle Externo, opinou pela regularidade plena da prestação de contas anual do Colégio Estadual do Paraná, referente ao exercício financeiro de 2012. No mesmo sentido, opinou o Ministério Público de Contas dessa Corte, razão pela qual voto acolhendo a instrução e o parecer ministerial pela regularidade das contas. Está em discussão, votação, aprovado. Senhor presidente, senhores membros, minha pauta está cumprida, agradeço. Esta presidência também agradece. Passa a palavra ao auditor Jaime Lechins. Senhor presidente, tem o protocolado 84238912, município de Arapongas. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, auditor Ives Linhares. Eu solicito vistas. Não havendo manifestação contrária, vista concedida. Senhor presidente, era o que constava da minha pauta, eu agradeço. A presidência também agradece e passa a palavra ao auditor Ives Linhares. Eu agradeço, senhor presidente, mas não tenho processo em pauta. A presidência agradece. Passa a palavra ao auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Senhor presidente, o meu processo em pauta se encontra com vista. Obrigado. Agradeço e passa a palavra ao auditor Cláudio Canha. Obrigado, senhor presidente. Tenho recurso de revista 53773508, que me foi devolvido hoje pelo conselheiro Nestor Batista, interposto por José Salim Hag Neto, contra acórdão da primeira Câmara de 2008, que decidiu pela emissão de parecer prévio recomendando a irregularidade das contas referente ao município de Cambará, 2007, tendo em vista a abertura de créditos adicionais acima do autorizado pela lei orçamentária, inconsistências justificadas nos saldos em relação às posições apresentadas nos extratos das instituições bancárias e ausência de documentos. Instada a se manifestar. Nos itens 2 e 3, que são os extratos bancários e ausência de documentos, a DCM informa que, por meio de pesquisa no sistema SIM-AM, reviu o posicionamento adotado anteriormente, que era pela irregularidade do apontamento, entendendo agora regular diante das seguintes constatações em relação à conta do Banco do Brasil, na agência 3174, com saldo de 150 mil, pouco superior a 157 mil reais, e saldo no sistema zerado, na realidade pertencia ao regime de previdência social e não ao município, que foi encaminhado, haja visto o encaminhamento do extrato indevidamente na prestação do Poder Executivo, que foi o que gerou a inconsistência. Com referência à conta junto à Caixa Econômica Federal, agência 383, com saldo zero no extrato e saldo diferente no sistema, trata-se de conta cadastrada devidamente como pertencente ao Banco do Brasil, e esclarecida essa inconsistência também foi possível considerar regular. Ainda há também a inconsistência referente a outra conta mantida junto à Caixa Econômica Federal, que foi comprovado por meio de extrato da peça 22, apenas ressaltando a unidade técnica, que a conta descrita no extrato bancário é outra, uma vez que se trata de conta de aplicação da Caixa Econômica Federal. Haja vista que a conta em comenta é conta convênio, fato que colaborou para a geração da inconsistência que acabou sendo sanada. Assim, a DCM, citando o item relativo às inconsistências injustificadas nos saldos e relações apresentados nos extratos das instituições bancárias e ausência de documentos, ratificou a instrução que era pela mantença da irregularidade das contas, haja vista a abertura de créditos adicionais sem suporte legal. O representante nos autos do Ministério Público, o procurador Gabriel Guileger, acompanha integralmente o parecer da unidade técnica. No voto, senhor presidente, com a devida vênia, eu vou entender diversamente dos pareceres antecedentes, porque a unidade técnica, ao defender a irregularidade, aduz que a lei orçamentária anual do município de 2007 não continha previsão de abertura de créditos adicionais por meio de remanejamento de dotações, além do percentual já permitido naquela lei, 25%, motivo que a levou a opinar pela irregularidade das contas. Em que pese esse entendimento,
O tema atinente à alteração orçamentária e sua aplicação prática no âmbito dos municípios foi tratado em processo de consulta formulada pela Associação dos Municípios do Estado do Paraná, que culminou no Acordo 768/2008 do Tribunal Pleno, prevendo que as transposições, remanejamentos e transferências podem ser efetuados com autorização prévia em lei, sendo possível constar da própria Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem obrigatoriedade de edição da lei específica. Esse é o entendimento do Tribunal, através da resposta a essa consulta. Verificando e analisando a Lei Municipal 1320 de 2006, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a LOA de 2007, constante da peça 43, no seu artigo 36, parágrafo único, não há irregularidade nas alterações orçamentárias efetuadas no exercício de 2007, vista que há expressa disposição na LDO. E o fato de não estipular a LDO um limite percentual para remanejamentos não tem o condão de considerar irregular o item, já que a jurisprudência desse tribunal, a Constituição da República e a Lei 4.320 silenciam a esse respeito, exigindo tão somente a existência do dispositivo legal. Então, senhor presidente, acompanhando os opinativos pela regularidade de dois itens, que é referente aos extratos e ausência de documentos, e divergindo quanto à irregularidade, entendendo ela também irregular, o voto que apresento ao Tribunal Pleno é para que seja conhecido e provido o presente recurso de revista, reformando-se o Acordo 19558 da 2008 da Primeira Câmara, no sentido de que seja emitido parecer prévio pela regularidade das contas do senhor José Salim Ag Neto, referente ao município de Cambará 2007. Está em discussão. Votação. Aprovado. Pode ser atendido. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência e deixo a palavra livre. Não havendo manifestação, declaro encerrada a presente sessão, marcando uma próxima, ainda ordinária, para dia 18, quinta-feira, horário regimental. Levante-se e apresente.